penumbra dos mitos esquecidos, onde o próprio mar hesita em tocar a costa, habitam os Gegenis, não simples gigantes, mas abominações de 6 braços, cujos contornos distorcidos profanam a própria ideia de forma humana. Eles rastejam pelas bordas esgarçadas da memória coletiva grega, seres que a antiga Arctonesos, agora chamada Císico, tentou apagar de sua história, mas cujos sussurros ainda ecoam nas noites sem lua sobre o mar de Mármara. Menos famosos que titãs ou ciclopes por uma razão terrível. Aqueles que os testemunhavam raramente sobreviviam para contar. Apenas fragmentos de relatos persistem, descrevendo vítimas encontradas com 72 padrões distintos de marcas de dedos, 6 respirações simultâneas, quebrando o silêncio da madrugada e a sensação aterradora de ser observado por múltiplos ângulos, enquanto 12 mãos aguardam o momento perfeito para agarrar, arrastar e despedaçar. Alguns estudiosos sussurram que eles ainda existem, esperando nas dobras entre o mito e a realidade, e que aqueles que se aprofundam demais em seu estudo frequentemente desaparecem, deixando apenas cadernos com anotações interrompidas no meio de uma frase. A origem dos Gegenéis está envolta em mistério. Diferentemente de muitos seres da mitologia grega, as fontes antigas não são unânimas quanto à sua genealogia divina. Enquanto alguns relatos sugerem que seriam filhos de Gaia, assim como outros gigantes, outros textos não especificam claramente sua linhagem. Esta ambiguidade genealógica contribui para o caráter enigmático destas criaturas e sugere que possam representar forças primitivas da natureza, anteriores mesmo à organização do cosmos pelos deuses olímpicos. O nome Gegeneis deriva do grego antigo e significa literalmente nascidos da terra, reforçando sua conexão com as forças quitônicas e primordiais. Esta etimologia sugere que, independentemente de sua genealogia específica, estes seres estavam intrinsecamente ligados ao elemento terrestre, representando talvez as forças indomáveis e selvagens da terra em seu estado bruto, antes da civilização humana. Fisicamente, os Gegenis eram descritos como gigantes de aspecto horrendo, dotados de 6 braços e extraordinária força física. Esta característica anatômica peculiar, a presença de 6 membros superiores, os distinguia drasticamente de outros gigantes da mitologia grega e simbolizava sua capacidade destrutiva multiplicada. Monstruosidades titânicas erguem-se nas sombras, suas silhuetas alcançando alturas que fazem os homens parecerem meros insetos a seus pés. Da anatomia profana destes seres projetam-se não 2, mas 6 apêndices, braços grotescamente desenvolvidos onde músculos se contorcem sob a pele como serpentes aprisionadas. Com estas extremidades múltiplas, violam a terra, extraindo árvores milenares com a mesma facilidade com que uma criança colhe flores do campo. Seus dedos, como garras primitivas, envolvem rochas que poderiam esmagar casas inteiras, lançando-as pelos céus como se fossem nada mais que pequenos cascalhos sobre a água. A força contida nestes membros numerosos desafia toda a compreensão mortal, uma perversão da natureza capaz de reconfigurar paisagens inteiras com gestos que parecem quase casuais em sua terrível majestade. Seus corpos eram frequentemente descritos como cobertos por pelos grossos, enfatizando sua natureza selvagem e incivilizada. Quanto ao seu comportamento, as fontes antigas retratam os Gegenis como seres extremamente violentos e hostis, desprovidos das faculdades racionais que caracterizavam deuses e humanos. Sua existência parecia ser governada por impulsos primários, fome, agressividade e territorialidade. Eles não construíam cidades, não cultivavam artes ou ofícios, nem possuíam linguagem sofisticada. Em vez disso, viviam em cavernas nas montanhas de Arctonesos, emergindo para caçar e aterrorizar qualquer visitante que ousasse aproximar-se de seu território. Uma das características mais perturbadoras dos Gegenis era seu suposto hábito antropofágico. Relatos antigos sugerem que estas criaturas não apenas matavam forasteiros que invadiam seus domínios, mas também os devoravam, tornando a península de Arctonesos um local temido pelos navegantes. Esta característica canibalística reforçava sua alienação da humanidade civilizada, colocando-os numa categoria de seres que representavam o oposto dos valores da civilização grega, a bestialidade incontrolável contra a racionalidade ordenada. A região onde habitavam os Gegenéis, a península de Arctonesos, mais tarde chamada Císico, em homenagem a um rei local, situava-se na costa sudeste do Mar de Mármara, na atual Turquia. Esta localização geográfica não é casual na construção do mito. A Propôntida representava uma importante rota comercial e marítima para os gregos antigos, conectando o Mar Egeu ao Mar Negro. A presença de monstros terríveis guardando esta passagem simbolizava os perigos enfrentados pelos antigos navegantes em mares desconhecidos e terras distantes. Alguns estudiosos da mitologia sugerem que a lenda dos Gegenis pode ter surgido como uma forma de explicar ou simbolizar tribos hostis que habitavam regiões
legiões costeiras que atacavam navios e saqueavam comunidades. Transformar estes adversários humanos em monstros sobrenaturais seria uma maneira de expressar o terror que inspiravam e justificar campanhas militares contra ele. Outros interpretam os Gegenis como representações de forças sísmicas e vulcânicas, comuns na região da Anatólia. Seus 6 braços simbolizariam a capacidade destrutiva dos terremotos e erupções. As mais antigas referências aos Gegenis aparecem fragmentariamente em textos arcaicos hoje perdidos, mas sabemos de sua existência por citações em obras posteriores. Contudo, a fonte principal que preservou o mito destes gigantes de 6 braços para a posteridade foi o poema épico Argonáutica, composto por Apolônio de Rhodes no século III a.C. Esta obra monumental, que narra a viagem de Jasão e os argonautas em busca do Velocino de Ouro, contém o mais detalhado relato do encontro de heróis gregos com os temíveis Gegenis. Em algumas variantes, menos conhecidas do mito, os Gegenis são descritos não apenas como gigantes de 6 braços, mas também como possuindo múltiplas cabeças ou características animalescas, como pernas serpentinas ou pele escamosa. Estas variações regia ser reinterpretada conforme as tradições locais, mas sempre preservando sua essência como símbolos do caos primordial e da natureza indomada. O encontro mais célebre dos Gegenéis com heróis gregos ocorreu durante a expedição dos Argonautas, conforme narrado na Argonáutica de Apolônio de Rhodes. Este episódio constitui o núcleo central da lenda destes gigantes de 6 braços e revela muito sobre como os gregos concebiam estas criaturas e o significado simbólico que carregavam em seu panteão mitológico. Segundo o relato de Apolônio, após enfrentarem tempestades no mar Egeu, Jasão e seus companheiros argonautas chegaram à costa da península de Arctonesos, onde foram inicialmente recebidos com hospitalidade pelo rei Císico, governante local. O jovem monarca alertou os heróis sobre os perigosos Gegenéis que habitavam as montanhas da região, descrevendo-os como criaturas monstruosas com 6 braços e força descomunal, que atacavam todos os estrangeiros que se aventuravam em seus domínios. Apesar do aviso, os argonautas não tiveram escolha senão permanecer temporariamente na região. Durante sua estadia, o grande herói Heracles, ou Hércules, como ficou conhecido na tradição romana, e alguns companheiros se afastaram do grupo principal. Foi então que os Gegenes viram sua oportunidade de ataque. Descendo das montanhas como uma avalanche de carne e fúria, os gigantes de 6 braços avançaram para bloquear o acesso do navio Argo ao mar, pretendendo destruir a embarcação e devorar seus tripulantes. O que se seguiu foi uma das batalhas mais extraordinárias da mitologia grega. Os gigantes começaram a arrancar enormes pedaços de rocha das montanhas, arremessando-os contra o navio com força terrível. Usando seus 6 braços com eficiência aterradora, cada Gegenes era capaz de lançar múltiplos projéteis simultaneamente, criando uma verdadeira tempestade de pedras que ameaçava despedaçar o casco do Argo. Percebendo o perigo iminente, os argonautas rapidamente pegaram em armas para defender seu navio e suas vidas. Embora fossem guerreiros valorosos, enfrentavam inimigos cuja força física superava enormemente a capacidade humana. Foi neste momento crítico que Heracles retornou e, vendo seus companheiros em perigo, entrou na batalha com sua força prodigiosa e perícia em combate. Apolônio descreve em detalhes vívidos como Heracles, armado com seu poderoso arco e flechas, além de sua famosa clava, enfrentou os gigantes. O herói demonstrou por que era considerado o mortal mais forte, derrubando vários Gegenéis com tiros certeiros de suas flechas envenenadas no sangue da Hidra de Lerna. Quando os gigantes se aproximavam demais, Heracles utilizava sua clava para golpeá-los com força devastadora, esmagando crânios e quebrando membros. Os outros argonautas também participaram valorosamente da batalha. Guerreiros como Telamon, Peleu e Castor e Pólux enfrentaram os gigantes com lanças, espadas e escudos. A estratégia dos heróis foi fundamental. Enquanto os gigantes confiavam apenas em sua força bruta, os argonautas utilizavam tática, mobilidade e trabalho em equipe para superar a desvantagem numérica e física. À medida que o combate prosseguia, o sangue dos Gegenis feridos e moribundos tingiu de vermelho as águas da baía, enquanto seus urros de dor e fúria ecoavam pelas encostas montanhosas. Finalmente, após uma luta épica, os gigantes sobreviventes recuaram para suas cavernas nas montanhas, derrotados pela combinação da força sobre-humana de Heracles e a astúcia dos outros heróis. Algumas versões do mito sugerem que Heracles e os argonautas não apenas repeliram o ataque, mas perseguiram ativamente os Gegenéis até suas tocas, eliminando completamente
completamente a ameaça. Outras indicam que os gigantes sobreviventes permaneceram nas montanhas, tornando-se mais cautelosos em seus ataques futuros. Em qualquer caso, a vitória dos argonautas permitiu que continuassem sua jornada em busca do Velocino de Ouro. Este episódio do confronto com os Gegeníes serve como um dos vários desafios que Jasão e seus companheiros enfrentam em sua jornada. Uma série de testes que provam não apenas sua força e bravura, mas também sua inteligência e capacidade de trabalhar juntos. No contexto maior da Argonáutica, o encontro com estes gigantes representa a luta da civilização contra as forças do caos e barbárie. Após a derrota dos Gegenais, segundo algumas fontes, a região de Arctonesos tornou-se mais segura para a habitação e navegação, permitindo o florescimento do reino de Císico, embora temporariamente interrompido pela morte acidental do rei. Esta transformação de uma terra dominada por monstros em um reino civilizado ecoa um tema comum na mitologia grega: o papel dos heróis como agentes civilizadores, que domam as forças selvagens da natureza e tornam o mundo mais adequado para a habitação humana. Para compreender plenamente o significado dos Gegenéis na mitologia grega, devemos examinar as diversas camadas simbólicas e interpretativas que estes seres incorporavam. Como muitos elementos da mitologia antiga, os gigantes de 6 braços representavam mais que simples antagonistas monstruosos. Eles encarnavam conceitos fundamentais relacionados à visão de mundo, aos medos e às aspirações da civilização grega antiga. Em primeiro lugar, os Gegeníes simbolizavam o conceito grego de híbris, a arrogância ou excesso destrutivo que desafia a ordem natural e divina. Com seus 6 braços e força descomunal, estes gigantes representavam um poder físico que ultrapassava os limites apropriados para criaturas mortais, mas sem a sabedoria ou moderação necessárias para usar tal poder adequadamente. Na mentalidade grega, que valorizava o equilíbrio e a harmonia expressos no lema "nada em excesso", os Gegeníes exemplificavam o perigo de forças naturais descontroladas. Em segundo lugar, estes seres incorporavam a antítese dos valores da polis grega. Enquanto a civilização helênica se orgulhava de suas leis, artes, filosofia e organização social, os Gegeníes eram retratados como selvagens primitivos, vivendo em cavernas, incapazes de linguagem sofisticada, sem agricultura ou arquitetura e governados apenas por impulsos básicos. Este contraste servia para definir, por oposição, o que significava ser verdadeiramente civilizado na concepção grega. Não apenas humano em forma, mas humano em comportamento e valores. O canibalismo atribuído aos Gegeníes merece especial atenção interpretativa. Na cultura grega, a antropofagia representava a violação do mais fundamental tabu, marcando a fronteira absoluta entre humanidade e bestialidade. Ao devorar seres humanos, os Gegeníes transgrediam não apenas normas sociais, mas a própria ordem cósmica estabelecida pelos deuses e separava claramente as categorias de seres. Esta característica os colocava numa posição similar à de outros monstros canibais da mitologia grega, como o ciclope Polifemo encontrado por Odisseu em sua jornada de retorno a Ítaca. Geograficamente, a localização dos Gegeníes na região de Císico, na costa da Propôntida, também carrega significado simbólico. Esta área representava uma fronteira entre o mundo grego familiar e as terras menos conhecidas do norte e leste. Na mentalidade grega antiga, as regiões mais distantes do centro da civilização helênica eram frequentemente associadas ao monstruoso e ao bárbaro. Os Gegeníes, portanto, personificavam os perigos percebidos das terras fronteiriças, onde as regras e proteções da civilização grega se enfraqueciam. Do ponto de vista histórico, alguns estudiosos sugerem que o mito dos Gegeníes poderia ter raízes em conflitos reais entre colonizadores gregos e povos nativos da região do Mar de Mármara. A transformação de adversários humanos em monstros sobrenaturais seria uma forma de demonização do inimigo, justificando ações militares contra eles e explicando a resistência encontrada durante o processo de colonização. Esta interpretação encontra paralelos em outros mitos gregos, como o dos centauros, que alguns acadêmicos relacionam a encontros dos gregos com tribos nômades experientes na montaria. Outros pesquisadores propõem uma interpretação geológica dos Gegeníes. A região da Anatólia, onde se localizava Císico, é geologicamente ativa, sujeita a terremotos e atividade vulcânica. Os gigantes nascidos da terra, com sua capacidade de arrancar e arremessar rochas, poderiam ser personificações míticas destes fenômenos naturais devastadores. Seus 6 braços poderiam simbolizar a natureza multidirecional dos tremores sísmicos, enquanto sua conexão com Gaia, a Terra, reforçaria esta associação telúrica. Embora os Gegeníes fossem inimigos temíveis, eles não possuíam a mesma significância cósmica ou teológica de outros adversários divinos, como os titãs que desafiaram diretamente
o domínio dos deuses olímpicos. Os gigantes de 6 braços representavam uma ameaça localizada e, embora poderosos, permaneciam criaturas terrestres cujo destino era eventualmente serem subjugados por heróis que representavam o triunfo da civilização. Sua derrota pelas mãos de Héracles e dos argonautas exemplifica o padrão mitológico do controle das forças caóticas da natureza pelo engenho humano, assistido pela providência divina. Algumas variantes regionais do mito dos Gegenis incorporavam elementos locais que refletiam preocupações ou características específicas de diferentes comunidades gregas. Em certas versões, os gigantes eram associados a fenômenos meteorológicos adversos, como tempestades violentas que assolavam o Mar de Mármara, representando assim os perigos enfrentados por marinheiros e pescadores. Em outras, eram retratados como guardiões involuntários de riquezas minerais escondidas nas montanhas, simbolizando os riscos e dificuldades associados à mineração e extração de recursos naturais. Embora os Gegeneis sejam principalmente conhecidos pela narrativa contida na Argonáutica, existem fragmentos de outros relatos e variações do mito que sobreviveram através de fontes diversas. Estas versões alternativas oferecem perspectivas adicionais sobre como estes seres eram concebidos no imaginário grego antigo e como sua lenda evoluiu ao longo do tempo e em diferentes regiões do mundo helênico. Relatos de supostos avistamentos de seres semelhantes aos Gegeneis aparecem em algumas fontes antigas, embora devam ser entendidos no contexto da mentalidade pré-científica da época. O geógrafo Estrabão, escrevendo no primeiro século depois de Cristo, menciona que marinheiros que navegavam pelo Mar de Mármara ocasionalmente relatavam ter vislumbrado figuras gigantescas nas encostas montanhosas da península de Císico, especialmente durante tempestades ou no crepúsculo. Estrabão, com seu espírito mais racional, atribui estes avistamentos a ilusões criadas pela combinação de névoa, formações rochosas peculiares e o medo supersticioso dos navegantes, uma explicação notavelmente moderna para a época. Mais intrigantes são os relatos de supostas evidências físicas da existência dos Gegenis. Pausânias, em sua descrição da Grécia, menciona ter ouvido histórias sobre enormes ossos descobertos nas encostas das montanhas de Císico, que locais acreditavam pertencer aos gigantes derrotados por Héracles. Estes achados, que provavelmente eram fósseis de mamíferos pré-históricos como mamutes ou mastodontes, reforçavam a crença popular na realidade histórica dos gigantes míticos. De fato, descobertas similares em várias partes do Mediterrâneo contribuíram significativamente para a persistência das crenças em gigantes e monstros através da antiguidade e além. Uma das características mais desconcertantes do mito dos Gegeneis é a questão de sua reprodução. Como seres exclusivamente masculinos, segundo a maioria das fontes, sua perpetuação como espécie apresenta um paradoxo lógico. Algumas interpretações sugerem que eles surgiam espontaneamente da Terra em ciclos regulares, uma manifestação periódica das forças telúricas. Outras propõem que poderiam existir Gegenis femininas não mencionadas nas fontes principais ou que os gigantes reproduziam-se por meios não convencionais, como divisão ou partenogênese. Esta ambiguidade reprodutiva não é exclusiva dos Gegenis. Muitos seres monstruosos da mitologia grega existem em um estado de indeterminação biológica, enfatizando sua natureza como construções simbólicas mais que entidades naturais. Os Gegeneis ocasionalmente aparecem em compilações tardias de monstros e maravilhas, como o Liber Monstrorum, Livro dos Monstros, do período medieval inicial, onde são descritos ao lado de outras criaturas da tradição greco-romana e de bestiários orientais. Nestas obras, frequentemente perdem suas características específicas e contexto mitológico original, sendo reduzidos a meras curiosidades, homens de 6 braços, catalogados entre outras anomalias físicas reais ou imaginárias. Esta descontextualização ilustra como elementos mitológicos podem ser preservados mesmo quando seu significado cultural original é gradualmente esquecido. Um aspecto raramente discutido do mito dos Gegeneis é seu possível simbolismo astronômico. Alguns estudiosos modernos propõem que os gigantes de 6 braços poderiam representar uma antiga constelação ou agrupamento estelar visível na região do Mar Negro durante determinada estação, quando tempestades tornavam a navegação especialmente perigosa. Esta interpretação astronômica, embora especulativa, encontra paralelos em outros mitos gregos que demonstravelmente incorporam observações celestes
celestes, como as histórias de Órion e das Pleiades. Apesar de sua presença memorável na Argonáutica, os Gegenis permanecem figuras relativamente menores no vasto panteão de criaturas míticas gregas. Seu limitado protagonismo nas fontes sobreviventes sugere que podem ter sido principalmente significativos em tradições regionais específicas, especialmente aquelas associadas às colônias gregas ao redor do Mar de Mármara e Mar Negro. O que vocês acharam dessa incrível história dos Gegenéis, os gigantes de 6 braços da mitologia grega? Qual parte da lenda dos Gegenéis vocês acharam mais fascinante? A origem deles como nascidos da terra, o épico confronto com Héracles e os argonautas, ou talvez o simbolismo por trás dessas criaturas? Se pudessem enfrentar um Gegenéis, qual estratégia usariam contra um gigante de 6 braços? Deixem suas opiniões nos comentários e não se esqueçam de compartilhar este vídeo com outros amantes de mitologia. Se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!